Se podia argumentar que se o Beta simplesmente tivesse deixado a rapariga limpar a sua mesa em paz, ele nunca teria acabado aquela noite de joelhos perante todo o clã K. Mas, por outro lado, se o rei Alpha tivesse tido o trabalho de voltar para casa um único inverno mais cedo, não haveria nenhum Beta para reinar sobre um salão meio faminto para começar. Por isso, realmente, quando se seguia o fio até ao início, todo o negócio ruinoso pertencia ao rei, cada lasca dele. Marin viria a pensar muito sobre isso mais tarde. Na altura, ela só pensava na cerveja. Marin carregava tabuleiros no Gamo Parto desde os 11 anos, que foi no inverno em que Halden a encontrou a dormir na vala da Curtidor, e decidiu, por razões que ele nunca explicou, que ela valia uma cama e um ofício. Ela não era muito de falar, era ainda menos de lutar. O que ela era uma mulher que nunca na vida se tinha esquecido de uma conta, nem um copo, nem uma moeda, nem um registro, e que tinha aprendido cedo que o lugar mais seguro em qualquer sala cheia é a sua borda silenciosa, onde se pode ver toda a gente, e ninguém se incomoda em te ver. O salão naquela noite estava barulhento do jeito particular que ficava barulhento quando não havia nada para celebrar, e todos estavam determinados a celebrar de qualquer maneira. 3 anos, o rei tinha estado fora, nas guerras de fronteira, onde os peces do norte continuavam a testar as passagens. E 3 anos, o clã tinha ficado sob a guarda do seu Beta. Rurik sentava-se à cabeceira da mesa como um homem se senta numa cadeira que decidiu ser um trono, espalhado, com uma bota pousada no banco, a observar a sala como um senhorio a observar a renda. O clã bebia a sua cerveja e ria-se das suas piadas, e não dizia, porque ninguém o dizia mais em voz alta, que as reservas de grão estavam a 3/4 vazias, enquanto a adega de Rurik, de alguma forma, nunca tinha secado. Marin dizia-o, não em voz alta, não para ele. Diziam-no num livro de contas que ela guardava na sua própria cabeça, somado, transportado e nunca dito. Os 40 barris de grão de inverno que o clã era taxado e os 12 que chegavam às reservas. As viúvas diziam que a caixa de pensões estava seca, as crianças a definhar nas fileiras de baixo, enquanto a mesa principal comia o seu terceiro prato. Ela servia a cerveja dele e lembrava-se de cada figura e não dizia nada, porque dizer algo era como uma rapariga de uma vala de curtidor acabava de volta nela. Poderia ter ficado assim para sempre, exceto que Rurik estava entediado, e o tédio num homem poderoso é um tipo de tempo. Chega e as coisas partem-se. Ele não olhou para ela quando disse isso. Ele estava a sorrir para o salão, a representar para ele. Rapariga, vem cá. Ela veio. Fizeste. Quando um Beta te chamava com um dedo. Ela parou a uma distância respeitosa, o jarro em ambas as mãos. Olhos baixos, onde um lobo mantém os olhos quando um Beta decide entreter-se. Dizem-me, disse Rick, em voz alta agora para a sala, que contam. É verdade que a nossa pequena serva mantém um livro de contas aqui? Ele bateu na têmpora, mais agudamente do que o próprio cobrador do rei. Deixou o clã ir. Continua. Dizem que tens contado os meus copos, contado o que entra e sai da minha adega. É verdade? O salão ficou no silêncio particular de uma multidão que cheirou sangue e está a fingir que não o fez. Aqui estava a armadilha, clara, dizer não. E ela era uma mentirosa. E um Beta pode fazer o que quiser com uma mentirosa. Dizer sim. E ela era uma serva que espiou os seus superiores. E um Beta pode fazer pior. Rurik sabia disso. Ele queria o rubor e o gaguejar. O pequeno e satisfatório espetáculo de um ninguém a perceber que não era ninguém. E ele levantou o seu copo para desfrutar disso. Algo em Marin. Algo silencioso que tinha estado a prender a respiração durante 3 anos, simplesmente soltou-se. Sim, disse ela. A palavra aterrou no silêncio como uma moeda em pedra. Eu conto, continuou ela, e a sua voz não tremeu, o que surpreendeu ninguém mais do que a ela. E o conto desde que fui velha o suficiente para carregar um tabuleiro. 40 barris de grão foram arrecadados deste vale na primeira geada. As reservas levaram 12. O resto foi para o leste, pela Estrada do Rei, em carros que ninguém registou, e voltou como o vinho nesta mesa. Ela pousou o jarro, sem pressa, e o pequeno som dele foi a coisa mais alta na sala. A viúva, Senna, foi informada de que o cofre de pensões estava seco.
na mesma semana em que pagaste a um tratante de cavalos 40 coroas por uma égua cinzenta. Os do leste estão a comer pão de casca. Os teus cães comem melhor do que os do leste. Ela então levantou os olhos e encontrou os dele, o que um lobo da sua posição nunca deve fazer. Perguntaste se é verdade que eu conto. É verdade. Queres que eu continue? Posso ir a noite toda. Tenho uma memória muito longa, e tu deste-lhe muito para guardar. Ninguém respirou. Em algum lugar um banco rangeu, e depois pensou melhor nisso. Esqueces-te de ti mesmo, disse ele suavemente. E suavemente de um beta é pior do que gritar. Esqueces-te do que és. Não, Marin disse. Essa é que é a chatice. Lembro-me exatamente do que sou. Eu sou a que ainda está aqui quando a festa acaba e o chão precisa de ser esfregado. Eu sou a que viu esta sala passar fome com um sorriso no rosto, porque sorrir era mais seguro. E então, ela fez a coisa imprudente. A coisa que ela reveria durante semanas. A coisa que não poderia ser tirada depois. Ela alcançou para trás, desatou o nó do seu avental e deixou-o cair na mesa principal à sua frente, um pequeno monte de pano cinzento em toda aquela luz de fogo. Aqui, disse ela, se algum lobo nesta sala pensa que consegue manter a mesa do rei melhor do que eu a mantive, vá em frente, pegue o avental, use-o uma semana. Isso vale para ti, Beta. O seu queixo ergueu-se. E isso vale para o próprio rei, se ele alguma vez se lembrar que tem uma sala para vir para casa. Foi, em reflexão, uma enorme quantidade para dizer. O clã ficou congelado entre o horror e o deleite terrível. Aquela tontura de respiração suspensa que se sente a ver alguém fazer a coisa que nunca ousaria. Rurik levantou-se devagar do seu assento, e a temperatura da sala desceu com ele. E Marin compreendeu a distância, da maneira como se compreende o tempo, que ela tinha ido longe demais para voltar, e que agora descobriria o custo do demasiado longe. E então da mesa sombreada no fundo da sala, a mesa mais perto da porta, onde um homem cansado da viagem, com um casaco escuro simples, tinha estado a beber a mesma chávena de cerveja durante 1 hora, a chávena que a própria Marin tinha enchido 2 vezes sem pestanejar. Uma cadeira raspou no chão de pedra. O homem levantou-se. Ele não era um homem grande, aumentado pela temperança como Rurik era. Ele era simplesmente imóvel de uma forma que fez todo o salão rugindo sentir-se de repente embaraçosamente barulhento. Ó da estrada nos seus ombros, 3 anos de tempo de fronteira no seu rosto. Ele pousou a sua chávena com o cuidado indiferente de um homem que tem todo o tempo do mundo e nunca teve que se apressar para ser obedecido. E o clã Karn, como um só corpo, pôs-se de joelhos. Todos, exceto Marin, que nunca tinha visto o rosto do rei mais de perto do que as moedas que contava, e que, portanto, foi a última alma naquela sala a perceber que tinha acabado de atirar o seu avental e desafiado o rei Alfa de Cá à cara, à frente de todos aqueles que ele governava. O primeiro pensamento de Marin, absurdo e imediato, foi: enchi a sua chávena 2 vezes e nunca olhei para ele uma vez. O seu segundo pensamento não teve palavras. Foi apenas o seu lobo, essa coisa animal que vivia sob a sua pele e que normalmente guardava o seu próprio conselho, achatando-se no chão do seu ser e ficando muito, muito quieto. A maneira como todos os lobos na sala ficaram quietos, todo o seu clã eriçado, dobrando-se de uma só vez à presença de um verdadeiro alfa, a coisa real. Em casa, finalmente, e a 10 passos dela, com pó no casaco, e, rei de Karn, 3 anos nas passagens, e sem arautos, sem estandartes, sem procissão pela estrada do rei, para que o vale pudesse alinhar-se e aplaudir. Ele tinha voltado para casa da maneira que o tempo volta para casa, sem perguntar. E ele tinha voltado para casa para encontrar o seu Beta a reinar sobre um salão faminto e uma serva a atirar um avental para ambos. Ele atravessou a sala. Ele não se apressou. Ele nunca, ela viria a aprender, se apressou. Ele parou à cabeceira da mesa, olhou para Rurik, ainda meio levantado do seu trono roubado, e depois olhou para o pequeno monte cinzento do avental de Marin, deitado à luz do fogo. E por um longo momento, o rei de Karn considerou o avental de uma serva como se fosse um documento levado a ele para julgamento. 3 anos, disse ele a ninguém em particular, e a contabilidade mais honesta do meu reino que ouvi esta noite
Veio da pessoa que reabasteceu os copos. A sua voz era seca como a estrada por onde tinha cavalgado. Deixou o seu pálido olhar pousar no Beta meio levantado. Desce, Rurik. Rurik desceu, não para o banco, mas de joelhos. Ali, sobre as pedras de lousa, à frente de todo o salão que ele tinha governado, o seu próprio lobo curvando-se sob o peso de um verdadeiro alfa, antes que o seu orgulho pudesse pensar em pará-lo. Foi uma coisa notável ver um homem daquele tamanho, reduzido a pedra por uma única palavra. Então o rei virou-se e olhou diretamente para Marin, e ela aprendeu o que era ter aquela quietude apontada apenas para ela. Os seus olhos eram de um cinzento pálido e desgastado, e não eram cruéis, e isso era de alguma forma pior, porque a crueldade ela sabia como se preparar. Tu desafiaste-me a vir para casa, disse ele. Para minha própria sala, majestade. A sua voz, que se tinha mantido firme durante todo o discurso louco, escolheu este momento para abandonar completamente. Tu fizeste, eu ouvi, todos nós ouvimos. Uma pausa. Algo moveu-se no canto da sua boca que, num rosto menos notável, poderia ter sido o início de um sorriso, e aqui era apenas um rumor dele. É uma experiência nova. Acho que ainda não decidi se gostei. Ele endireitou-se. Vai para casa, Aaron. Ela não lhe tinha dito o seu nome. Ela pensaria nisso mais tarde também. Vai para casa, disse ele novamente. E dorme se puderes. Falaremos do que te é devido. Quando eu mesma dormir, estive 3 anos sem uma cama que não se movesse. E ele virou-se e saiu do salão para a escuridão, deixando todo o clã de joelhos, deixando Rurik pálido à cabeceira da mesa, deixando Marin sozinha, num pedaço de chão, em todo o cold que ninguém... Subitamente, quando eu tiver dormido, o que te é devido? Ela virou as palavras ao longo de todo o caminho para casa, e não conseguiu fazê-las deitar-se. Dever um prêmio, ou uma recontagem. Um rei podia querer dizer qualquer um dos dois. Um rei podia querer dizer ambos. Ela não dormiu. Ao amanhecer, o gamo parto tornou-se uma espécie de santuário para o seu desastre. Tobin estava à espera no banco fora da sua porta, antes dos pássaros. Todos os seus 17 anos a vibrar com a notícia, e Eva chegou um fôlego atrás dele, com os braços cruzados e a boca firme, que era como Eva ficava quando estava assustada e se recusava a mostrá-lo. Então Tobin começou com cuidado, da maneira que te aproximas de um cavalo que foi atingido por um raio. Grande noite, não foi. Marin apertou os calcanhares das mãos nos olhos. Dizeste ao Beta que os seus cães comem melhor do que os do leste. Deste os números, disse Tobin, estranhamente. E disseste-o com os números. E então, ele nem sequer conseguiu terminar. Ele mimou impotente. O desatar de um avental e o seu lançamento, como se estivesse a reencenar um mito. Eu sei o que fiz. Sabes? Disse Eva, e a sua voz era demasiado calma. Porque eu acho que não sabes, Marin. Atiraste o teu avental e desafiaste o rei. Há leis antigas sobre desafiar o alfa. Há leis sobre um lobo sem posto levantar os olhos para um beta. Nem pensar. Ela parou, apertou os lábios. Halden está acordado a noite toda. Ele está branco como um peixe. Ele não para de dizer que não devia ter te acolhido. E eu acho que ele não quer dizer o que soa. Acho que ele quer dizer que não aguenta perder-te e que está morto de medo. Foi essa a coisa que se alojou nas costelas de Marin. Não o perigo para si mesma, com o qual ela se tinha reconciliado algures, perto do segundo barril de grão, mas Halden, o único homem que alguma vez olhou para uma rapariga da vala e viu algo que valia uma cama. Ele acreditara nela quando isso lhe custou clientes e a boa opinião de todos os lobos respeitáveis do vale. E ela tinha-lhe retribuído tornando-se, numa única noite, a boca mais falada de Carnold. Na melhor das hipóteses, continuou Eva implacavelmente, porque a gentileza os teria partido a ambos. O rei esqueceu o teu nome ao meio-dia, e tu esfregas o chão onde o beta não te possa ver. Na pior das hipóteses, ela também não terminou essa. Não precisou de. Todos no vale sabiam o que um beta fazia a um lobo que o tinha envergonhado numa sala aberta. E um beta podia fazê-lo silenciosamente, e um rei ausente há 3 anos poderia não se incomodar em notar uma serva desaparecida. Ele sabia o meu nome, disse Marin. Eva piscou os olhos. O rei? Chamou-me Marin.
Eu nunca o disse a ele. Ela olhou entre os dois, e o pequeno e frio facto pousou na sala e não pôde ser explicado. Por que o rei saberia o nome de uma rapariga que lhe enche o copo? Nenhum deles tinha resposta. E então, do quintal abaixo veio um som que parou a pergunta em todas as suas gargantas, o toque limpo e penetrante de uma trompa no portão da estalagem. Não a guarda da cidade, não uma entrega, uma chegada formal e anunciada, o tipo que vinha de apenas uma casa em todo o vale. Tobin foi até a janela e voltou com a cor de cinza. Há homens do rei no quintal, sussurrou ele. E eles estão a perguntar pela rapariga que atirou o seu avental. Não a arrastaram. Essa foi a primeira surpresa. Pren tinha se preparado para mãos nos seus braços, para todo o vale, para vê-la marchar pela estrada do rei, e em vez disso, o capitão dos homens do rei, um velho lobo gay com uma cicatriz na sobrancelha e uma cortesia que ela não tinha ganho, simplesmente disse que o rei pedia a sua presença, e ofereceu-lhe um cavalo, e esperou enquanto ela dizia um adeus sem palavras a Haldon, que nenhum dos dois se confiava a falar em voz alta. Carnold, à luz do dia, era uma fera diferente da sala em que ela tinha servido. Ela só tinha visto o assento do rei, do lado dos servos, os pátios de carga, e as cozinhas, e os longos corredores cinzentos, onde a ajuda se movia como água, e era tão notada. Agora ela era levada pela larga via, passando pelas grandes portas para uma sala de recepção, onde a luz da manhã descia limpa através de altas janelas, e lá estava, claro, Emeric. Tinha dormido. Ela conseguia vê-lo. O pó da estrada desaparecido. O tempo no seu rosto suavizado para algo meramente cansado. Parecia não ter 3 anos de fronteira sobre ele. Alarmantemente jovem, para um homem que podia fazer um salão, cair de joelhos apenas por se levantar. Ele estava a ler um livro de contas quando ela entrou. O seu livro de contas. Ela percebeu com um solavanco os verdadeiros registros da estalagem que só ela e Haldon mantinham, que alguém tinha subido a colina durante a noite. Tinhas razão sobre o grão, disse ele sem olhar para o barril. Na verdade, é pior do que disseste, o que eu não achava possível. Ele fechou o livro. Senta-te. Ela sentou-se. Ele pousou as mãos sobre a mesa e considerou-a com aqueles olhos cinzentos e desgastados. Causaste-me um problema, Marine. Queres saber qual é? Eu presumi que eu era o problema, Vossa Majestade. Não. Essa é que é a chatice. Tu és a solução, e é muito inconveniente. Ela disse-o levemente, mas os olhos mantiveram-se firmes nela. Voltei para casa para encontrar um beta que tem andado a sangrar o meu clã e uma corte que juraria sobre as suas mães que nunca notaram. Todos os lobos naquela sala passaram 3 anos a aprender a não ver o que Rurik faz. E todos eles têm algo a perder ao lembrar-se. E depois há tu. Ele inclinou a cabeça. Uma rapariga sem posto, sem casa, sem dinheiro e sem nada que perder, que aparentemente passou esses mesmos 3 anos a lembrar-se de tudo de propósito. Vês a minha dificuldade? Tu és o único livro de contas honesto no meu reino, e tu estás a segurá-lo na tua cabeça. E ontem à noite, anunciaste isso a toda a alma que mais gostaria que fosse esquecido. A fria compreensão chegou lentamente. Tu achas que o beta vai? Acho que Emeric disse que um lobo que envergonha um beta numa sala aberta não goza historicamente de uma reforma longa e descansada. Acho que se te mandar de volta para o Gamo Parto esta tarde, terás um acidente dentro de um mês e será muito triste, e ninguém poderá provar nada. Ele disse-o sem drama, o que foi o que o fez aterrar. Por isso, acho que tenho de te manter onde ele não te possa alcançar. E acontece. Tu deste-me os meios para o fazer ontem à noite, à frente de todos. Um rumor daquele sorriso novamente. Atiraste o teu avental. Desafiaste qualquer lobo na sala a pegá-lo e a manter a mesa do rei melhor do que tu. Lembras-te? O pavor chegou um segundo completo, antes da compreensão. Vossa Majestade, estou a pegar no avental. Ele disse-o para a sala tanto quanto para ela, e ela entendeu que ele pretendia que fosse repetido, que viajasse montanha abaixo ao cair da noite, para chegar a Rurik sobre o seu jantar. Tu desafiaste-me a vir para casa e a cuidar da minha própria casa. Muito bem, estou em casa, e cuidarei dela com o único lobo que provou que consegue. Ao meu lado, à minha mesa, na minha sala,
onde nenhum beta a respirar ousaria tocar no que pertence à própria casa do rei. Ele deixou essa última frase pairar. Deliberadamente esperou. Porque na antiga fala do clã, a própria casa do rei não era um trabalho, era uma reivindicação. Era a palavra que um lobo usava para o que pretendia guardar. A boca de Meryn ficou seca. As pessoas vão pensar. As pessoas vão pensar exatamente no que te mantém viva, disse Emeric. Deixa que pensem. Por um momento ela não conseguiu encontrar palavras. E então chegaram demasiadas ao mesmo tempo. Eu sou uma serva. Eu encho copos. Eu não posso simplesmente ser instalada na sala do rei porque me envergonhei à frente do clã. Vão dizer que conspirei para isso. Vão dizer que... Vão dizer muito. Ele levantou-se e atravessou a alta janela e olhou para o seu vale com as mãos entrelaçadas atrás das costas. É o que eu vou dizer. Ontem à noite, as coisas mais verdadeiras ditas no meu reino vieram da pessoa que ninguém considerou digna de ouvir. Tive 3 anos de homens a dizer-me belos números. Gostaria, para variar, de ouvir os verdadeiros de alguém que não deve nada ao beta e me teme demasiado para o seu próprio bem. Ele olhou para trás para ela por cima do ombro. Pega no avental, Marine, não no cinzento. O meu. Ela deveria ter recusado. Mais tarde tentaria lembrar-se porque não o tinha feito. E a resposta honesta, a resposta da rapariga da vala que ela nunca diria em voz alta, era que ninguém lhe tinha alguma vez dito que a coisa que ela era, a observação, a contagem, a longa memória inesquecível, valia um lugar à mesa em vez de uma razão para ser mantida debaixo dela. Tudo bem, ouviu-se dizer, e a sua voz saiu mais pequena e mais rude do que ela pretendia. Guardarei os teus livros, mas não vou mentir neles, nem por ti, nem por ninguém. Se tiveres podridão nesta casa, vou escrevê-la claramente, mesmo que a podridão tenha o teu nome. Algo cintilou no rosto do rei, surpresa, e por baixo dela, rápido e gone, algo que parecia quase um sorriso. Conto com isso, disse Emeric. E isso deveria ter sido o fim, um estranho acordo feito numa sala iluminada. Uma rapariga salva de um beta por uma reivindicação conveniente de um rei. Exceto que, ao levantar-se para ir, Meryn viu os olhos do rei cortarem uma vez para a porta distante onde Rurik apareceu sem ser convidado na moldura, e ela viu o olhar que passou entre os 2 lobos mais poderosos do vale. Não era a irritação de um mestre com um servo ladrão. Era mais velho do que isso e mais frio, e ia em ambas as direções. O rei não tinha voltado para festejar. Ela compreendeu com a lenta e descendente certeza de uma mulher que tinha passado a vida a ler runas. Ele tinha voltado para caçar algo, e ele tinha acabado de, à frente de todos, atar uma serva ao seu lado e chamar-lhe proteção. Ela perguntou-se, andando para lá do olhar plano e odioso do beta, qual dela era realmente para ser, o livro de contas honesto do rei, ou a isca numa armadilha cuja forma ainda não conseguia ver. A corte de Carnold recebeu Meryn como o corpo recebe uma lasca, com um grande esforço silencioso para a remover. Ninguém foi rude com ela na cara. Não era assim que os lobos de alta linhagem faziam a sua maldade. Simplesmente deixavam de a ver, contornavam-na nos corredores como se ela fosse um móvel colocado num lugar inconveniente, ficavam em silêncio quando ela entrava, e demasiado barulhentos quando ela saía. Ela tinha passado a vida inteira a ser invisível de propósito, na borda segura das salas, e achou uma piada estranha e amarga que agora, quando tinha sido arrastada para o meio de uma, eles tinham inventado uma maneira de a não ver de qualquer forma. Ela não se importava muito. Tinham-lhe dado um quarto com janela e uma porta que trancava, o que era mais 2 coisas do que ela alguma vez possuíra. E tinham-lhe dado as contas. Deus, as contas. Ela tinha pensado que os livros da estalagem eram um emaranhado. Os do clã eram uma catástrofe vestida de sistema de arquivo. 3 anos de requisições que discutiam entre si, contagens em 4 mãos diferentes, estações inteiras de grão e moeda e ferro, registradas como recebidas. E depois, uma página mais tarde, aguardadas como se o mesmo carro pudesse estar sempre a chegar e nunca a chegar. Ela trabalhava à luz de velas nas noites, porque os dias estavam cheios de mordomos que ressentiam responder-lhe e fingiam não ouvir as perguntas. Ela desvendava-o fio a fio, como desvendava tudo o resto,
lembrando-se pacientemente de cada ponta solta para poder atá-la à próxima. Emerick vinha à sala de contagem mais do que um rei devia. Na primeira noite, ele simplesmente apareceu na porta com um pedaço de pão escuro e uma cunha de queijo amarelo duro. Roubado, ela suspeitava, saído de uma tábua da cozinha, e pousou metade dela ao lado da sua vela sem uma palavra, como se alimentar a ajuda à meia-noite fosse um dever real comum. Na segunda noite, ele ficou e leu por cima do ombro dela. Ao quarto, ele puxou um banco e discutiu com ela sobre grão. Isto não pode estar certo, disse ele, apontando com um dedo cego para uma coluna. Tens o celeiro leste a tirar rações para 200 homens. Está certo, não há 200 homens no celeiro leste. São 40 homens, concordou Marin, e 160 fantasmas, e os fantasmas comem muito bem. Ela virou o livro de contas para que ele pudesse ver. Alguém tem andado a tirar pão para homens que morreram, ou desertaram, ou que nunca existiram, e a vender o excedente de volta para o vale com margem de lucro. É um truque antigo. O meu? Ela conteve-se. É um truque antigo. Alimentas os mortos no papel e embolsas o que os vivos não comem. Ele ficou quieto um momento a ler. Como o pararias? Contar cabeças, não nomes. Um nome não pode ficar num pátio e responder por si mesmo. Um homem tem de o fazer, mas eu não tenho autoridade para requisitar o celeiro. Sou a rapariga que enche os copos, lembras-te? Eu posso encontrar o roubo. Não o posso parar. Agora podes. Ele disse-o como outro homem teria dito. Passa o sal. Qualquer coisa que esteja a sangrar este clã, tu cancelas. Requisita quem quiseres. Se um mordomo argumentar, diz-lhe que as palavras vieram de mim. E se ele continuar a argumentar, diz-me o nome dele. Ele rasgou o queijo ao meio e deu-lhe o pedaço maior. Considera que estás a ser promovida. Ela olhou para ele. Não podes simplesmente dar a uma rapariga da vala. O comando dos teus celeiros. Aparentemente acabei de o fazer. Uma pausa. E então o rumor daquele sorriso que ela estava a aprender a procurar. Tens a cara de alguém que me apanhou a fazer algo ilegal. Tens o bom senso de alguém que nunca foi mandado dizer não. Isso é largamente preciso, admitiu ele. Embora tenha melhorado dramaticamente na última semana. E algo na honestidade seca e cansada disso desfez-lhe. E antes que ela tivesse decidido, ela estava a rir. Uma risada real, surpreendida, a primeira que ela conseguia lembrar-se em muito tempo. Ele olhou para ela quando o fez. Olhou um momento demasiado longo. O tipo de olhar que se dá a uma coisa que não se esperava encontrar, e que agora não se consegue largar. Ela parou de rir. Ele voltou ao livro de contas. Nenhum dos dois disse nada sobre isso, e a vela queimou. E foi. Ela pensaria muito mais tarde. O primeiro momento genuinamente perigoso de todo o assunto, e ela nem sequer o tinha visto a vir. Poderias ter me adulado, disse ele. Perto do amanhecer, sem propósito, quando ele se levantou para ir naquela primeira noite no salão, terias estado mais segura. Todos me adulam. Dizem-me que sou maravilhoso cerca de 40 vezes por dia. Acreditarias nisso? Nem por um segundo. Então já sabes por que é que não me incomodei. Ela não levantou os olhos da coluna. De nada, majestade. Ele riu ao sair pela porta, e ela sentou-se na luz que se apagava com um calor que não queria, a desdobrar-se algures sob as suas costelas, e disse-se que era apenas o queijo. Estava perto do fundo da contagem do terceiro ano. 3 noites depois disso, ela encontrou a outra. O roubo de Varric, ela tinha mapeado inteiro, grosseiro, ganancioso, uma mão gorda a agarrar barris de um carro que passava. Mas por baixo, tramado tão cuidadosamente através das entradas honestas que ela teria perdido se não fosse o tipo de mulher que não perdia nada, havia um segundo roubo, menor, paciente, somas divididas em pedaços demasiado pequenos para notar e espalhados pelas páginas, para que nunca somassem, a menos que alguém segurasse o livro inteiro na cabeça de uma só vez, o que era, claro, a única coisa que Marin podia fazer. Esta mão não agarrava. Ela deslizava. Ela movia moedas pelas contas do clã, como a água se move pela areia, não deixando nenhuma poça. E era, ela compreendeu, com um lento arrepio, muito mais inteligente do que o Beta alguma vez tinha sido. Ela seguiu-o durante 2 horas à luz de velas, e não conseguiu pôr-lhe uma cara, mas conhecia o método,
a maneira como os números eram divididos e enterrados. O truque particular de esconder um roubo dentro de um número verdadeiro. Ela tinha visto isso feito antes, aprendido ao cotovelo do único professor que alguma vez teve. E o pensamento de onde o tinha aprendido sentou-se no seu peito como uma pedra engolida que ela não conseguia cuspir. Alguém estava a roubar o clã muito melhor do que o Beta alguma vez tinha feito, e Marin sabia essa mão de algum lugar. Ela apenas não conseguia permitir-se nomeá-la ainda. O celeiro do leste ficava no fundo do vale, onde a estrada do rei encontrava o rio, uma grande estrutura de madeira que por direito deveria ter estado cheia até ao telhado ao contar a colheita, e estava em vez disso ecoando e 2-3 vazia, que era precisamente por isso que Marin queria que o rei visse com os seus próprios olhos. "Tu continuas a dizer-me números", disse ela. "Vem e fica dentro de um." Então ele veio e não trouxe guarda, mas o velho capitão cinzento e cicatrizado Broshen, que o seguiu a uma distância respeitosa, e os três caminharam pela longa galeria de compartimentos meio vazios, enquanto Marin apontava e América ficava cada vez mais quieto, da maneira que ela aprendeu que a mente estava a guardar algo para alguém responder mais tarde. 20 sacos registrados na primeira geada, disse ela, a sua voz a ressoar no telhado. São 60. Pagaste por grão que saiu pela porta do rio na mesma noite. Ela parou. Não era nada. Era menos que nada. Um cheiro errado para o lugar. Cera e couro fino onde devia haver apenas poeira, e trigo velho e umidade de rio. As botas dos rapazes do celeiro não cheiravam a couro bom. O seu lobo subiu-lhe sob a pele antes que a sua mente tivesse terminado o pensamento, e ela levantou os olhos, e alto na galeria, onde a grande corda do guincho corria tensa, debaixo de um palete carregado de sacos empilhados, uma tonelada de grão suspensa a 2 andares acima da cabeça do rei, ela viu a corda e viu que onde deveria ser grossa, com 3 anos de desgaste honesto, tinha sido cortada quase ao meio, limpa e deliberada, um único fio escuro a partir-se. Mova-se. Ela não disse tanto como atirou, e atirou-se com ela. Ambas as mãos cerradas no casaco do rei, puxando-o para o lado com toda a força que uma rapariga obtém de anos a lutar com barris cheios em escadas de adega. A corda soltou-se com um estalo como um osso partido. O palete desceu onde ele tinha estado a ficar e bateu nas pedras de lousa. Com um som que ela sentiu nos dentes, grão e madeira partida a explodir para fora numa nuvem dourada e sufocante, e através dela, ela viu uma forma cair da galeria do lado oposto e correr para a porta do rio. Um homem, leve e rápido, desapareceu para a luz do dia, antes que Bracken tivesse a espada meio desembainhada. Então ficou quieto. Apenas o silvo do grão, ainda a cair dos sacos estourados, e os 2 no chão, onde ela os arrastou, o braço estendido sobre o seu peito, o coração a bater como um tambor de guerra. Emmerich sentou-se. Olhou para a ruína que teria sido ele. Tirou o pó de grão da manga com o cuidado indiferente de um homem a afastar uma mosca. Bem, disse ele, essa é uma maneira de esvaziar um celeiro. Ela olhou para ele. Tu não és. A palavra não saiu. Uma tonelada de grão quase caiu em cima de ti e tu estás a esfregar a manga. Preferias? Eu grito. Eu poderia gritar se ajudasse. Ele levantou-se e ofereceu-lhe a mão, que ela não pegou porque já estava a atravessar o palete caído, a ponta desgastada da grande corda onde jazia sobre o trigo derramado. Ela agachou-se sobre ele, passou o polegar sobre o corte. Isto foi cerrado, disse ela, a meio caminho e deixado a levar o peso e a terminar-se, para parecer que a corda simplesmente falhou. Um acidente, azar podre. Ela olhou para ele, ajoelhado ali no grão com o pulso nos ouvidos. Isto foi feito para te matar e ser lamentado como descuido. E foi então que ela ouviu fazer a coisa que transformou o seu sangue em água de rio. Ele agachou-se ao lado dela, e ele não parecia chocado, e ele não parecia com medo. Ele olhou para a corda cerrada, como ela olhava para um livro de contas torto, com reconhecimento. Tirou um lenço do casaco e enrolou-o cuidadosamente na ponta cortada da corda e pô-lo no bolso. Evidência catalogada, arquivada com a economia de um soldado, mais uma entrada em alguma contabilidade. Só tu consegues ver quantas, disse Marin lentamente, e a sua voz não soava como a sua própria. Vezes. Marin,
Quantas vezes, Vossa Majestade, desde que voltaste para casa, ela ainda estava agachada no grão e não se levantaria. Não o deixaria tirá-la disto como ele saía de tudo, de lado e a sorrir. Uma corda não se serra sozinha. E tu sabias isso no momento em que viste o corte. Eu vi-te sabê-lo. Não te surpreendeste. Já fizeste isto antes. Ajoelhaste-te sobre a coisa que quase te matou e meteste-a no bolso para mais tarde. A sua garganta tinha ficado apertada. Alguém está a tentar assassinar o rei no seu próprio vale, e o rei está a guardar os recibos. Por meio batimento, algo real moveu-se por trás dos seus olhos desgastados, e ela pensou que tinha quase a certeza que ele ia dizer-lhe a verdade. Estás a sangrar, disse ele gentilmente em vez disso. E ela olhou para baixo, e tinha um corte longo e superficial no antebraço, onde uma lasca do palete partido a tinha aberto, sangue a bater brilhante contra o grão pálido. Vamos tratar disso, disse ele, e estendeu a mão para o seu braço. E ela puxou-o para fora do seu alcance e ficou onde estava. Quem és tu? Ela pensou, olhando para o rei de Karn, ajoelhado no seu próprio celeiro, arruinado com um assassinato enrolado num bolso. Um tolo a brincar de rei, ou um rei que decidiu que o disfarce mais seguro é o de um tolo. Ela ainda não sabia, mas estava a guardar um livro de contas sobre ele também agora, e a coluna de coisas que não somariam estava a ficar mais longa a cada dia. Durante quase um mês, Meryn dedicou-se a resolver o rei como resolveria uma conta torta, pacientemente pelas bordas, recusando-se a ser apressada. Foi a única resposta sensata a um homem que tinha tido uma tonelada de grão a cair-lhe na cabeça e depois perguntou sobre o queijo naquela mesma noite se ela achava que os compartimentos do leste podiam ser cobertos antes das chuvas da primavera. Ela sabia disso nos seus ossos. Então ela fez o que sabia fazer bem. Ela observou, ela recolheu, ela lembrou-se. E o rei, de forma exasperante, não lhe deu nada. Ela fazia uma pergunta afiada e ele respondia com uma piada. Ela pressionava o celeiro e ele perguntava, grave como um juiz, se ela achava que o cinzento lhe assentava bem porque Bracken tinha opiniões. Ela encurralava-o sobre quem lucrava com um rei morto e ele dizia-lhe que ela era formidável quando estava desconfiada e deslizava toda a conversa 3 tópicos para a frente antes que ela notasse que estava a mover-se. Ele não lhe deu nada que ela pudesse usar, e muito com o que ela não tinha ideia do que fazer, que era o problema, o verdadeiro problema, aquele que ela não nomearia nem a si mesma no escuro. Porque quanto mais tempo ela o observava em perigo, mais ela simplesmente o observava. Isso rastejava sobre ela como uma febre faz, em sintomas que ela podia cada um explicar. A noite em que ele se inclinou na porta da sala de contagem, com a luz da lamparina a escorrer pela linha da sua garganta, e ela perdeu o fio da sua própria frase, e teve de fingir que tinha pretendido fazer uma pausa. Amanhã na Muralha Norte, na linha cinzenta do amanhecer, quando ele lhe entregou uma caneca do chá amargo e preto que ele tinha adquirido na fronteira, e os seus dedos nus tocaram nos dela, e todo o seu braço acendeu-se até ao ombro, de modo que ela quase deixou cair a caneca e cobriu-a olhando fixamente para as montanhas. Ela estava a observá-la quando ela olhou para trás. Ele estava sempre ultimamente a observá-la. Ficaste quieta, observou ele. Estou a pensar que não estás. Tens aquele olhar que dás quando estás a decidir se deves dizer a coisa que não vou gostar. Elle virou-se para ela, ambos os cotovelos sobre a pedra fria, totalmente sem pressa. Continua. Eu passei a gostar das coisas que não me vais gostar de me contar. Ela deveria ter dito algo sobre o chá. Ela disse, tu poderias ter mantido o teu livro de contas honesto sem nunca me trazer um pedaço de pão à meia-noite. Tu poderias ter me posto nas contas e nunca te teres aproximado da sala de contagem. Mas tu vens todas as noites. Alimentas-me com a tua própria tábua de cozinha. Entregaste-me os teus celeiros porque me fizeste rir, o que não é como os reis devem tomar decisões. E eu passei um mês a tentar descobrir se me mantens perto porque sou útil, ou porque sou um escudo, ou porque... Ela parou, apavorada com o rumo da frase. Não, disse ele calmamente. Eu passei toda a minha vida a ser querido pelo que eu podia dar às pessoas, disse ele, observando o vale escuro. Uma lâmina, uma fronteira guardada, um nome para se abrigar, um trono para estar perto. 3 anos nas passagens,
E nenhum homem lá fora me quis. Eles queriam a coisa que os manteria vivos até de manhã. E eu voltei para casa e atirei um avental para uma serva, e ela olhou para mim como se eu fosse uma soma que não batia certo, e eu descobri que não podia parar de querer ser olhada daquela maneira. Por isso, perguntas por que tu. A parte da tua resposta. Não gosto muito de como soa quando dita em voz alta, mas está aí. O coração de Marin estava a fazer algo doloroso e enorme contra as suas costelas. Cada coisa cuidadosa que ela tinha construído ao longo de um mês, a observá-lo, dizia-lhe que um homem inteligente diz exatamente isto a uma mulher que ele quer manter desajeitada e que querer acreditar nele era precisamente como uma rapariga de uma vala podia ser feita idiota por um rei. Ela sabia que Haldon lhe ensinara isso ao longo de 100 noites, a contar que os de alta linhagem não nos veem como nada mais do que meninas úteis. O dia em que um te diz o contrário é o dia em que contas os teus dedos depois de lhe apertares a mão. Ela tinha carregado isso na boca durante anos. Tinha-a mantido em segurança, e ela estava na parede fria com o chá do rei a aquecer-lhe as mãos e os olhos do rei no seu rosto. E pela primeira vez na sua vida, o aviso parecia menos sabedoria e mais uma parede que outra pessoa tinha construído à sua volta, enquanto ela era demasiado jovem para saber que estava a ser cercada. Isso não é uma resposta, fez-se dizer. Essa é uma maneira muito boa de não dar uma. Tu fazes isso com o celeiro. Tu fazes isso com a corda no teu bolso. Tu estás a fazer isso agora. A sua voz tinha ficado instável. Não consigo saber o quanto de ti é real, Emmerich. E estou tão cansada de andar em ovos a tentar descobrir qual o homem com quem estou a falar. O nome da fronteira tinha escapado. Não Majestade, apenas Emmerich. E ela viu-o aterrar nele. Viu algo na sua cara quieta rachar a meio. Ele pousou o seu chá. Deu um passo em direção a ela ao longo da parede. Devagar, da maneira que te aproximas de algo que pode fugir, e parou perto o suficiente para que ela tivesse de inclinar o queixo para segurar os seus olhos. Perto o suficiente para que ela pudesse cheirar a pedra fria e o chá preto, e por baixo disso, quente e inconfundível, ele. Então pergunta-me algo que não podes evitar, disse ele muito baixo. Pergunta-me a coisa verdadeira agora mesmo, e eu darei a ti, custe o que custar, mas só se realmente o quiseres, Marin. Porque depois de o ter dito, nenhum de nós pode fingir que não o fiz. O vento veio frio das montanhas. O seu pulso era muito alto. E ela abriu a boca, não tendo a certeza de qual das centenas de questões perigosas sairia dela. Pergunta-me a coisa verdadeira, ele disse. E de todas as perguntas que ela tinha acumulado durante um mês, a que finalmente saiu dela, ali na fria muralha norte, o rei perto o suficiente para tocar, foi a menor e a mais perigosa. Tu realmente me queres? Disse ela. Ou só queres a única pessoa neste vale que não te vai mentir porque eu posso viver como a segunda coisa? Tenho sido útil a minha vida inteira, mas preciso de saber qual é antes que... A sua voz falhou. Antes que eu deixe ser o outro. Por um longo momento ele não respondeu, e ela pensou. Aí está, essa é a minha resposta. Ele está a decidir como dizê-lo amavelmente. Então ele estendeu a mão e pegou-lhe na mandíbula com uma mão quente e calejada, cuidadosa como um homem a manusear algo que lhe disseram ser frágil e que ele decidiu por si mesmo que não era. E ele disse ambos. Deus ajude-me, Marin, são ambos. E deixou de ser seguro para mim, algures à volta da segunda noite. Tu deste-me um número que eu não queria ouvir e desafiaste-me com toda a tua cara a fazer algo a respeito. O seu polegar moveu-se ao longo da sua bochecha. Diz-me para parar, e eu voltarei a ser o teu rei, e nunca mais falarei sobre isso ou não. Ela não lhe disse para parar. Ela nunca depois conseguiria dizer quem se moveu primeiro. Apenas que o vento e a muralha, e todo o vale adormecido, desapareceram de uma só vez. E estava lá a sua boca sobre a dela, quente e certa, uma mão no seu cabelo, e a outra na base das suas costas, puxando-a para perto, até que ela pudesse sentir exatamente o quão pouca estratégia havia nisto. Ela inclinou-se para ele, de uma maneira que teria sido mortificante para ela em qualquer outra noite. Esta noite não havia espaço nela para nada além dele. E então aconteceu. A coisa que nenhum deles tinha contado. Veio através do lugar onde se tocavam, súbita e total.
Não as suas mãos, não o seu calor, mas a crua agitação do que estava por baixo. Um desejo tão puro e indefeso que lhe roubou o fôlego. E sob o desejo, medo, e sob o medo, uma solidão com 3 anos de profundidade e seca até aos ossos. Ela ofegou e afastou-se uma polegada e viu o seu próprio choque espelhado nos seus olhos escuros e dilatados. Fizeste? Ele começou, a voz rouca. Foste tu. O seu coração batia com força. Senti que foste tu. Sente o que tu? O laço. Ele respirou. E havia admiração nele. E algo perto de terror. Maren. Isso é um laço. Um verdadeiro. Isso não é algo que se possa arranjar ou fingir. Ou eu sei o que não é. Ela estava a tremer. Uma rapariga da vala e um rei não partilham um laço verdadeiro. As canções não correm assim. E no entanto estava lá, a zumbir entre eles, inegável como um sino a tocar. Ela tinha passado 1 mês certa de que estava a ser enganada. E aqui estava a única coisa no mundo que não podia mentir, dizendo-lhe que ele a queria como ela o queria a ele, sem razão, mas querendo sem nenhum propósito. Ela beijou-o novamente, e desta vez deixou-se cair nele, e o laço abriu-se mais largo, e foi a coisa mais imprudente e a mais verdadeira que ela alguma vez fizera, mais imprudente até do que o avental, e ela não se arrependeu de um único momento disso. Essa foi a noite antes de o enviado Varn vir. O banquete foi preparado 3 dias depois na grande sala, a primeira mesa posta para os pactos do norte desde as guerras de fronteira, o início da paz pela qual a América sangrara 3 anos para comprar. Ursa de Varn sentou-se à sua direita, um alfa magro e cinzento com um lábio fendido por uma cicatriz e olhos que não perdiam nada, lá para decidir se o rei K era forte o suficiente para valer um tratado. Maren ficou onde sempre ficava, na borda vigilante, agora em seda azul em vez de avental, e odiando como a seda a tornava alvo de todos os olhares na sala, ela viu o copo antes de o cheirar. Há um mordomo que ela não conhecia, carregando o copo cerimonial para o brinde de boas-vindas do rei, e algo na maneira como ele o carregava, demasiado cuidadoso, demasiado apontado, trouxe o seu lobo a rosnar. Então o cheiro chegou a ela, por baixo do vinho e da fumaça de madeira, amargo, verde, errado, lobo Spain, ou perto o suficiente para não fazer diferença. Ela não pensou, cruzou os degraus em 4 passos e bateu no copo da mão do mordomo no instante antes de ele chegar ao rei, e ele estilhaçou-se na pedra, vinho espalhando-se escuro como sangue pelas lajes, e todo o salão levantou-se. Wolfsbane, disse ela em voz baixa, apenas para a América, agachando-se sobre o derramamento com o pulso na garganta. A taça de boas-vindas que era para ti. A cor saiu-lhe do rosto então, e esta foi a coisa que a roeria mais tarde. Voltou, e o que a substituiu foi cálculo. Ele agarrou-lhe o pulso com força. Não digas nada, respirou ele. Ursa está a 10 pés de distância. Se os Vorn virem o rei Karn envenenado na sua própria mesa de paz, eles voltarão para casa e dirão ao norte que não consigo manter a minha própria sala, e a guerra recomeçará ao próximo luar. Entendes-me? Não o enviado, não a corte, ninguém. Tu apenas, ninguém, Maren. E então, mais gentil, a máscara a voltar sobre o medo tão suavemente que a assustou. Confia em mim, só desta vez, eu sei o que estou a fazer. Ele levantou-se e virou-se para o salão, e riu uma mentira fácil sobre mordomos desajeitados e bom vinho Varn desperdiçado. E o banquete respirou e assentou, e os frios olhos de I afastaram-se dele finalmente. Maren ficou em pé nos destroços do copo e sentiu o laço a zumbir com o seu medo, mesmo que o seu rosto não o demonstrasse, e ela observou-o a voltar para a multidão, sorrindo, gracioso, intocável. E então ela observou-o a esgueirar-se entre uma curva e outra, para fora de uma porta lateral para a escuridão. O sorriso caiu-lhe do rosto no instante em que pensou que ninguém podia ver. Ela deu-lhe uma contagem de 30, depois seguiu-o. Manteve-se nas bordas da maneira que se manteve toda a sua vida, a única habilidade que a seda não podia tirar-lhe, desceu 2 voltas de um olhar de empregada e ao longo de um corredor frio até a antiga sala de monumentos, onde o clã guardava as suas escrituras e os registros dos seus homens mortos, e onde um rei a celebrar um tratado
Não tinha razão terrena para estar. A porta estava entreaberta. Ela empurrou-a. América estava atrás da mesa do registrador, com uma caixa forte aberta à sua frente e um maço de papéis numa mão. E quando ouviu a porta, levantou os olhos e, pela primeira vez desde que o conhecia, o homem que sempre tinha a resposta antes. Terminaste a pergunta. Alguém pôs veneno na tua chávena há 1 hora. A sua voz saiu muito plana. Tu disseste-me para não dizer nada, e depois vieste diretamente para cá na escuridão para abrir uma caixa forte numa sala com os registros de outros homens. A sua garganta tinha ficado apertada. Então diz-me, Vossa Majestade, o que é então? O que parece? Ele pousou os papéis. Quando falou, a sua voz tinha ficado baixa e cuidadosa. Aquela voz diplomática suave que ela tinha ouvido nele. Aquela que ele não lhe tinha usado há semanas. Ouvi-la virada para ela agora era pior do que um tapa. Eu tenho investigado Haldane, disse ele. O nome não encaixava na sala. Era apenas um som. Haldane tem uma estalagem. Haldane tem muito mais do que uma estalagem. Ele contornou a mesa e parou quando ela recuou. Antes do Gamo Parto, ele era um executor do clã. O meu pai antes dele. Ele conhece todas as contas deste vale e todas as estradas secundárias porque construiu metade delas. O roubo que encontraste debaixo do de Hurik, o paciente, o inteligente, a mão que não conseguias nomear. Ele observou o rosto dela. Não conseguias nomeá-la porque aprendeste a contar ao cotovelo do homem que o escreveu. Rurik agarra barris de carros. Holden tem andado a sangrar este clã silenciosamente durante 1 década, vendendo o seu grão para o norte aos mesmos clãs contra os quais eu estava na fronteira a sangrar para deter. E os homens que tentaram matar-me 3 vezes têm andado a carregar o seu dinheiro. O chão desapareceu debaixo dela. Não, eu precisava de alguém perto dele. Alguém em quem ele confiasse. Alguém cuja memória pudesse conter todo o livro de contas de uma só vez e testemunhar isso. Ele disse-o claramente, e cada palavra clara era uma pedra. E então, tu levantaste-te numa cadeira na sua própria sala e entregaste-me exatamente isso, à frente de todos, ouviu-se dizer. Foi por isso que me reivindicaste na sala de recepção. O avental, a própria casa do rei. Precisavas da rapariga de Haldane onde pudesses usá-la. Ele não o negou. Ele manteve o seu olhar e não disse que ela estava errada. E essa era toda a resposta. Ele estendeu o maço de papéis para ela, a sua voz desfeita. Leu, se não queres acreditar na minha palavra, é a mão dele. Tu conhecê-la-ás melhor do que eu jamais poderei. Ela não os pegou. Não teria suportado ver aquela escrita cuidadosa e familiar, expondo a ruína de tudo em que acreditava, porque Haldane era a única coisa na sua vida que nunca, jamais, tinha sido uma mentira. Haldane tinha atirado da terra quando ela tinha 11 anos e visto numa rapariga feral, meio faminta, da vala. Algo que valia uma cama. Nem todos são como tu, majestade, disse ela, e deixou as lágrimas virem. Algumas pessoas são simplesmente o que dizem ser. Diz que não é. Ela sussurrou. Diz o laço. Diz a muralha. Diz ontem à noite. Diz que um deles não foi um caminho para ele. Deixou de ser isso. A sua voz ficou rouca. Marin. Juro pela fronteira. Morto. Começou como cobertura e parou. A sala de contagem. A muralha. Nada disso foi. Por que não me disseste? Ela estava a chorar agora e não tentou parar, o que ela nunca fazia, e que era a sua própria forma de rendição. Tu viste-me atirar-me à frente de uma tonelada de grão a cair por ti. Tu deixaste-me cair por ti, e em tudo isso, tu nunca disseste, o homem que te tirou da vala é um traidor, e estou a usar-te para o pendurar. Porque eu não pensei que acreditares em mim, mal acima de um suspiro. Eu não pensei que confiarias em mim acima do único homem que alguma vez te escolheu. E eu estava certa, não estava? Olha para a tua cara. Não acreditas em mim agora com uma prova na mão. Atingiu-a porque não estava errada, e ela odiou que não estivesse. É por isso que nunca me disseste? Ela insistiu. As lágrimas vinham quentes agora. Porque pensavas que eu estava envolvida com ele, a rapariga dele, a criatura dele, plantada na própria mesa do rei para te contar. Não. A palavra veio rápida e plana e certa. Deus sabe. Se alguma coisa, Marin, tu és a única alma neste castelo.
Te limpei-a na primeira noite, porque te levantaste numa sala faminta e disseste a 200 lobos que tudo o que era podre neste vale era culpa minha, do rei. A sua boca contorceu-se. Metade da minha corte acredita exatamente nisso, e nenhum ousaria dizê-lo à minha cara. Tu disseste-o sóbria para um estranho, a quem nunca tinhas olhado 2 vezes, por nenhuma razão senão porque era verdade, e tinhas acabado de engolir. Um lobo numa conspiração adula o rei. Ela quer enterrá-lo. Ela não sobe numa cadeira e o culpa até aos dentes. É assim que eu sabia. Ele deu meio passo, e quando ela não recuou outro. Mas vale a pena perguntar, não vale? Foi essa a tua própria conclusão? Que o rei menino era o culpado de tudo isso, ou algo que o bom estalajadeiro passou anos a ajudar-te a ver? Ela abriu a boca, e nada saiu porque ela conseguia ouvi-lo agora. Holden, ao longo de 100 noites, debruçado sobre os livros da estalagem, a moer os dentes sobre as linhas de suprimentos e as ordens contraditórias, e os de alta linhagem, que não se incomodavam em notar. Um rei deveria saber o que acontece na sua própria casa. As suas palavras na cadeira. As palavras dele primeiro. Ela tinha carregado as suas queixas na sua própria boca durante anos, e nunca uma vez notou que não eram dela. Por isso, ela estendeu a mão para além de tudo isso, para a ferida mais antiga e profunda, aquela que a voz de Holden tinha gravado nela ao longo dessas mesmas noites de contagem. Sabes o que eu penso? Disse ela, limpando o rosto com força. Eu acho que homens como tu nunca veem pessoas como nós como nada mais do que úteis. E eu acho que me esqueci disso por exatamente 1 mês. E eu acho que ontem à noite foi o preço da lição. Ela deu um passo para trás no corredor. Guarda a tua prova. Pendura quem quiseres. Mas não te atrevas a chamar-lhe um laço enquanto o fazes. Marin. Ela já tinha ido para a escuridão. O seu coração inteiro em pedaços num chão de morto. E ela deu exatamente 20 passos antes de uma voz em que confiara a sua vida inteira falar suavemente das sombras. Aí estás tu, disse Holden. Rapariga de Deus. Estás branca como a cinza. Vem cá, diz-me o que ele te fez. E ela andou direto para os braços do traidor, porque ainda não sabia que ele era um, e deixou-o segurá-la enquanto chorava. Ele foi tão simpático com isso, disse ela. Essa foi a parte que eu nunca esquecerei, o quão gentil Holden foi, a afagar-lhe o cabelo no corredor escuro, murmurando que sabia que tinha temido isso desde o início, que um rei não reclama uma serva por amor. Eu deveria ter impedido, disse ele. E eu deveria ter mantido-te na cozinha onde estavas segura. Mas escuta-me agora, Marin, porque é pior do que um coração partido, e tu és a única que pode pôr isto direito. Ele afastou-se para olhar, o seu velho rosto cicatrizado, grave e cheio de tristeza. Ele pretende assassinar o enviado Varn hoje à noite. Ursa, envenená-la e atribuí-lo à Porta do Norte, para que o tratado colapse e ele obtenha a sua guerra de conquista, afinal. Mais 3 anos de glória e todos os jovens lobos neste vale no chão por isso. Eu vi a ordem, não passou 1 hora, nas suas próprias mãos. Marin ficou muito quieta no círculo dos seus braços porque tinha passado essa hora nos degraus com o polegar numa poça de vinho envenenado, e América tinha estado ao seu lado todo o tempo, e o veneno na chávena tinha sido para ele. Holden tinha a história exatamente ao contrário, não um pouco errada, da maneira que um homem assustado se engana, mas precisamente invertida, da maneira que um homem se engana só quando é ele quem arranjou a verdade em primeiro lugar. Ela conhecia esse truque. Tinha-o encontrado tramado em 3 anos de livros de contas. Esconde o teu roubo dentro de um número verdadeiro. Pega na coisa real que aconteceu e vira a meio passo para que aponte para outra pessoa. O chão do seu ser ficou frio e quieto e terrivelmente claro. Era Holden, a mão paciente. O segundo ladrão, a moeda nos bolsos do assassino. O homem que atirou de uma vala também tinha, ao longo de todos esses mesmos anos, puxado as cordas da ganância de um beta e da lâmina de um envenenador. E agora, ele estava no escuro com os braços à volta dela, tentando fazer do seu próprio assassinato o do rei. E ela compreendeu com um solavanco que quase a dobrou a forma de tudo, até da parte mais antiga. Ele está muito ocupado para notar. Os de alta linhagem só nos querem por utilidade.
Um rei não reclama uma serva por amor. Todas as queixas que ela tinha carregado na boca desde os 11 anos. Ela tinha pensado que eram suas, eram dele. Ele tinha contado com ela para as carregar a vida inteira. E esta noite, ele estava a contar com ela para as levar para a única sala onde elas podiam derrubar um rei. Ela poderia ter ido para ele então. A sua mão realmente contorceu-se em direção à pequena faca de limpar que ela carregava desde os seus dias de estalagem, ainda no seu cinto do banquete. Mas não. Uma empregada contra um ex-executor que possuía a lealdade de metade da guarda e de todos os homens de Varric. Não aqui. Não nos seus termos. Então ela fez a coisa mais difícil que alguma vez fizera. Ela fez a sua cara desmoronar-se e ela inclinou-se de volta para o seu peito e ela fez a sua voz pequena e quebrada e exatamente o que ele queria ouvir. "O que fazemos?" sussurrou ela. Os seus braços apertaram-se satisfeitos. "Vamos até Irsa, antes que ele possa." Um rei que assassinaria um enviado sob um estandarte de paz não é digno de governar. E os Varn dirão isso. E as boas casas vão estabilizar o vale depois dele cair. Mas não pode vir de mim. Sou uma estalajadeira, vão dizer. Eu ultrapassei a minha estação. A sua voz ficou suave, quase terna. O golpe de misericórdia, vestido de conforto, tem de vir de alguém que eles acreditem. Tem de vir da própria casa do rei, de ti. Ele inclinou o seu queixo com um dedo, como fazia quando ela era pequena e chorava. Tu dizes a Ersa que viste Emeric ordená-lo, e nenhuma alma naquela sala duvidará de uma única palavra. Murren fez-se acenar contra a mão dele. Aí está, murmurou ele, e havia um carinho real nele, que era a parte mais horrível de todas. Eu só sempre quis que estivesses segura, rapariga. Eu disse-te, não disse? O que homens como ele fazem com pessoas como nós? Ou tentei manter-te na cozinha onde estavas segura, lembrar-te-ás que eu tentei. E ela compreendeu, parada ali deixando-o afagar-lhe o cabelo, que o amor tinha sempre sido um anzol, e que ele tinha estado pacientemente a pescar com ele desde o inverno em que a encontrou na vala. Cada gentileza, um comprimento de linha, cada lição, uma farpa. Ele tinha-a criado para ser exatamente isto, uma memória que nada esquecia, e um coração que carregaria as suas queixas até a sepultura, e nunca pensaria em perguntar de quem eram. Caminharam. Foi a caminhada mais longa da sua vida, pelos frios corredores em direção à sala do Conselho Leste, onde os Varn tinham recebido os seus alojamentos. A mão de Haldon, quente e firme, entre as suas omoplatas, a guiá-la como ele a tinha guiado para 100 pequenas tarefas desde que era criança. Ela tinha que entrar naquela sala e virar a sua armadilha de pernas para o ar, e ela não tinha nada com que a virar, nenhuma prova na mão, nenhum guarda nas costas, nenhum posto que lhe permitisse contradizer um ancião respeitado à frente de um alfa estrangeiro. Uma palavra errada, e os Varn voltam para casa e a fronteira arde novamente. E todos os jovens lobos do vale pagam por isso na lama da primavera. E ainda assim, ela virou a sua única arma pobre repetidamente enquanto subiam. Ela tinha a sua palavra contra a de um ancião amado, mas também tinha a única coisa que Haldon nunca uma vez pensou temer, porque ele era o próprio homem que tinha passado 15 anos a afiá-la, uma memória que nada esquecia, e que no último quarto de hora tinha terminado de contá-lo até a última coroa roubada. Ele tinha-a construído numa lâmina para a sua própria mão. Ele simplesmente nunca imaginou que ela pudesse virar contra ele. As portas estavam abertas. Ersa de Vorns sentou-se à longa mesa com os seus capitães cicatrizados atrás dela. E ali, de pé junto à janela, de costas para a porta, estava Emeric, que se virou quando os ouviu entrar, e todo o seu rosto iluminou-se por um instante, sem guarda à vista dela, antes que ele visse em que braço ela entrava, e a luz apagou-se como uma vela apagada. Ele pensou que ela viera enterrá-lo. Emissário, disse Haldon, curvando-se profundamente, perdoa a hora, mas foste gravemente injustiçada, e a própria noiva do rei está aqui para te dizer como. Todos os rostos na sala viraram-se para Marin, silenciosa junto à porta. Continua, rapariga, disse Haldon gentilmente. Conta à sua graça o que viste. Todos os rostos naquela sala já tinham a certeza dela. A Alfa Varn inclinou-se, faminta pela coisa que justificaria voltar para casa para a guerra. Os homens de Haldon contavam-na. Uma dos seus, já a meio caminho.
E América olhou para ela através do comprimento da mesa do conselho, com uma expressão que ela carregaria até ao fim dos seus dias. Não medo, não súplica, apenas uma terrível e silenciosa aceitação. A cara de um homem a ver a última pessoa em quem confiou vir terminá-lo e a decidir não a culpar por isso. Ela olhou para trás para ele. Eu sinto muito, disse-lhe ela sem palavras. Eu deveria ter acreditado em ti há 1 hora. Eu acredito em ti agora. Então virou-se para a íris de VH. Eu não vi nada disso, disse Marin. Porque nunca aconteceu. Haldane está a mentir-te. E eu posso dizer-te a hora exata em que ele escolheu a mentira. A sala fechou-se como uma corda de arco. Ao lado dela, sentiu Haldane ficar rígido. Ele diz, o rei ordenou o teu assassinato dentro de 1 hora. Ela continuou, a sua voz encontrando um nível que ela não sabia que tinha. A voz que ela tinha usado uma vez numa cadeira, numa sala faminta. Mas dentro de 1 hora o rei estava nos degraus do seu próprio banquete, à frente de 200 lobos e de ti mesma, emissária. Ele nunca saiu do meu lado. Eu sei porque passei essa hora de joelhos, no seu vinho derramado, depois de ter tirado uma chávena envenenada da mão de um mordomo, antes que ela chegasse à boca do rei. A bela de lobo não era para ti, emissária. Era para ele. É a terceira vez em 2 meses que alguém tenta pôr o rei de Karn no chão. O seu queixo ergueu-se, e todas as vezes, a moeda no bolso do assassino traçou um homem. Então não acredites na minha palavra. Acredita nos seus livros de contas. Procura na caixa forte na sala de monumentos e na adega debaixo do gamo parto, enquanto seu guardião está nesta sala e não pode alcançá-los. E vê se encontras um enviado ofendido, ou as contas de um pagador, e notas de grão vendidas para o norte aos teus próprios inimigos por um longo fôlego. Ninguém na sala se moveu. Então Ursa de Vorn virou o seu olhar cicatrizado e indiferente de Marin para Haldane e de volta, pesando os dois como um traidor pesa moedas na palma. E Marin observou o instante exato em que o peso desceu. A serva tinha dado datas e figuras e uma chávena envenenada que 100 lobos tinham visto estilhaçar, e o ancião tinha dado apenas tristeza e uma história que apontava convenientemente para um rei. Isto é histeria, disse Haldane, e a gentil e velha dor rachou-se claramente da sua voz. E o que estava por baixo era frio como uma adega. Ela está desconsolada. Ela está apaixonada pelo homem. Claro, ela vai defendê-lo. Ele virou a cabeça dela. Ele não virou a minha cabeça, disse Marin. Tu viraste. Tens tido a cabeça virada desde que eu tinha 11 anos. Mas cometeste um erro, Haldane. Ensinaste-me a contar, e nunca pensaste que te contaria. Então uma busca não te custa nada, disse Ursa de Vorn calmamente, e acenou às suas capitães. O gentil e velho estalajadeiro, que tinha tirado uma rapariga de uma vala, tinha simplesmente desaparecido, e o que estava no seu lugar era uma coisa encurralada que tinha ficado sem espaço. Ela moveu-se da maneira que ela nunca uma vez o vira mover-se em 15 anos, rápida e segura, e em direção a ela, e a pequena faca de aparar estava fora da sua manga e a conduzir em direção a ela antes que qualquer outra pessoa na sala tivesse respirado. A voz de Merritt, crua de terror, o laço, transportada diretamente para o seu peito. Mas isto, finalmente, era uma coisa que ela sabia fazer, não um movimento de guerreiro. Ela não era guerreira, e nunca tinha sido. Era um movimento de estalagem, um movimento de vala. A primeira coisa que ele lhe ensinara no beco atrás do gamo, quando ela tinha 12 anos e era boca dura e pequena. Observa as mãos, rapariga. Numa luta e numa barganha, sempre as mãos. Ela já estava a observar as dele. Ela virou-se para dentro da faca, em vez de para longe dela. Agarrou o pulso que ela tinha observado 1000 vezes. Servir, e contar, e lidar. E usou o seu próprio peso de impulso para o dobrar sobre o seu quadril e sobre a pedra. A faca escorregou. O seu joelho caiu entre os seus ombros. Ela pôs a boca perto do seu ouvido e a sua voz não tremeu. Ensinaste-me a observar as mãos, Haldane, disse ela. Deverias ter lembrado que eu nunca me esqueço de nada. Tontinmans Vorn pegaram nele e puxaram-no para cima e foram simplesmente acabados depois de 15 anos. Levaram Rurik dentro de 1 hora, a agarrar os barris. Era fácil de pendurar uma vez que o homem que o encobria estava em ferros, e ambos saíram de Carnolden correntes antes do amanhecer.
E que os deuses do tratado os ajudem a todos. E então a sala do conselho esvaziou-se como salas fazem, depois de o pior ter passado, até que fossem apenas os dois, o rei e a rapariga que lhe enchia o copo. América não se tinha movido. Ele estava a olhar para ela como se ela tivesse saído de uma parede. Salvaste-me a vida, disse ele. Depois de tudo, tu ainda, eu vim para deter um traidor. Ela ouviu quão plana era sua própria voz e não a conseguia aquecer. É tudo. Nenhum segundo disso foi perdão. A esperança saiu do seu rosto lentamente, como o calor de uma pedra ao anoitecer. O laço é real, disse ele. Tu sentiste-o na muralha. Não vem para lobos como eu por querer. Eu teria querido isso toda a minha vida, se querer fosse suficiente. Veio de qualquer maneira. Veio para ti, Marin. Não importa se é real. Tu não podes sentir um laço através de uma porta trancada. Ela trancou-o. Foi a coisa mais cruel que ela alguma vez disse. E ela disse-a porque era a armadura, e ela precisava da armadura para sair daquela sala com as próprias pernas. Olhaste-me nos olhos durante um mês. Deixaste-me amar-te. E durante todo o tempo estiveste a gastar a única coisa verdadeira que alguma vez possuí. Um laço não compra isso de volta. Ser reduzida a um homem não o torna um homem em quem possas confiar. Eu amo-te, disse ele, e o encanto desapareceu. E a coroa desapareceu. E o que restou foi apenas um lobo a dizer uma coisa clara. Não me importa como começou. Isso não muda o que se tornou. Tu és a coisa mais verdadeira que alguma vez... Não. Ela deu um passo atrás antes que a palavra pudesse atingir o lugar a que se destinava. Não te atrevas a dizê-lo como se desfizesse o resto, como se um laço e uma palavra bonita pusessem o livro de contas em ordem. A sua voz tremia agora e ela deixou-a. Passei a minha vida inteira a ser útil a homens que chamavam a isso amor quando lhes convinha. Deixei-me esquecer isso por exatamente um mês. Não me faças pagar por isso 2 vezes. Ele estremeceu como se ela o tivesse batido. Eu sinto muito, disse ele. Deus, Marin, eu sou. Eu não quero o teu sinto muito. Ela virou-se para a porta em pernas que mal a sustentavam. Fico feliz que estejas vivo. Serás um bom rei agora que a podridão foi retirada. O vale comerá este inverno por causa do que aconteceu nesta sala. Um passo no limiar sem se virar. Mas eu não posso estar perto de ti, e não sei se alguma vez voltarei a estar. Ela viu-o pousar no único olhar que se permitiu dar. A compreensão a chegar atrás dos seus olhos de que ele tinha quebrado algo, sem prova, sem laço, e nenhuma coroa poderia jamais consertá-lo inteiro. Ele não a perseguiu. Ela tinha aprendido pelo menos isso, não perseguir Marin. Por favor, disse ele para as costas dela. Farei qualquer coisa, gastarei o resto. Ela saiu e fechou o laço atrás de si, como uma veneziana contra uma tempestade, e não se permitiu sentir quão dura estava do outro lado dela. Ela continuou a segurar a porta. Ela tinha sido a guardiã das reservas durante meio ano, e ela era boa nisso, o que ela sempre soubera que seria. Carnold era um lugar diferente agora. Haldon e Rurik sentavam-se nas celas profundas debaixo do antigo forte. Uma década da sua podridão arrancada do clã. Os do leste comeram naquele inverno, os celeiros encheram-se, e a viúva Senna recebeu uma pensão em moeda que realmente existia. O vale tinha começado cautelosamente a amar o rei por isso, enquanto ele passava todos os 6 meses a tentar reconquistar o único lobo que não o faria. Ele fê-lo mal, e fê-lo lindamente. Sem joias. Ele conhecera-a melhor do que isso. Ele enviou as coisas que ela não conseguia descartar. O celeiro do leste refeito antes das chuvas da primavera, exatamente como ela dissera uma vez que deveria ser. A pensão da viúva duplicada com uma nota que dizia: só tu a contaste primeiro. Na mesa de guerra, 2 vezes por semana, ele cruzava o olhar dela através dos mapas, com todo o rosto esperançoso e indefeso. E ela olhava para as contagens, e não dizia nada, e odiava o quanto o nada lhe custava. O laço não ajudava. Deixar um aberto, e ele aprofunda-se. Deixar fechado, e ele dói. Não há terceira porta. Ela manteve-a fechada e esperou que murchasse e a deixasse ir. E não o fez. Então, numa manhã cinzenta comum, no 6º mês, Tobin entrou na sua sala de contagem,
com a cor particular de um rapaz que cometeu um erro muito grande. Iva sombria atrás dele. Ele foi-se. O rei, disse Iva. Não nos seus aposentos. Não no salão. Não em nenhum lugar. As suas espadas estão no seu suporte e os seus cavalos na sua cocheira. E ninguém o viu desde a sineta da noite. Marin estava de pé antes de decidir estar. Acordem os rastreadores silenciosamente. Sem sinos, sem alarme. Se o vale pensar que o rei foi levado, teremos um pânico ao meio-dia. Levado. A palavra sabia a celeiro e a chávena envenenada, e a todas as maneiras como ela alguma vez contou que um rei podia morrer. Os rastreadores apanharam o seu rasto na postigo leste e perderam-no. A maneira como um rasto para quando um homem é cuidadoso ou está a ser carregado. Havia uma maneira deixada de o encontrar. Ela sabia-o desde que Iva dissera, foi-se. Ela ficou em pé no pátio frio e pousou uma mão plana no seu próprio peito sobre a porta que ela tinha estado a segurar fechada durante meio ano. É o dever, disse ela a si mesma. Ele é o rei. Encontrá-lo é o trabalho. Não era só isso, e ela sabia. E ela abriu o laço, afinal. Atingiu-a como uma porta, expulsa das suas dobradiças. Tristeza primeiro, profunda e sem fundo. O gêmeo da que ela tinha estado a carregar. Depois confusão, os seus pensamentos soltos e a flutuar e lentos. Não o terror agudo e limpo de um homem nas mãos de um assassino. Algo mais quente e muito mais estúpido. Ele não foi levado. Ele estava bêbado. Ela seguiu o laço para fora do castelo e através da cidade baixa que acordava e puxou-a, claro, exatamente para onde tudo tinha começado, o gamo parto, luz quente nas suas janelas na cinza do amanhecer. Ela bateu na porta baixa e pronta, preparada para uma lâmina ou um corpo, e parou morta. Havia apenas o rei de Karn debruçado meio sobre o balcão no fundo, colarinho aberto, cabelo uma catástrofe, uma mão enrolada à volta de uma chávena, a falar com enorme seriedade para um barman noturno profundamente desconfortável e atado à sua cintura, absurdamente sobre o fino casaco escuro, estava um avental de serva gasto. O seu velho avental, aquele que ela tinha atirado para uma mesa à frente de todo o clã. Ele está aqui desde a terceira sineta, disse o barman, fraco de alívio ao vê-la. Não sai. Continua a dizer que pegou no avental e que pretende ganhá-lo. Eu peguei nele, informou América à sala, ainda não havendo. E eu desafiei qualquer lobo nesta sala a manter a mesa do rei melhor do que eu. Por isso, tenho estado a manter uma mesa. Ele gesticulou grandiosamente para o único banco virado que ele aparentemente tinha estado a escrever durante horas. É muito difícil. Ela nunca disse que era tão difícil. Essa é, aliás, toda a questão, não é? Deus. Ela está sempre a fazer uma questão. Ele encontrou a sua chávena vazia e estendeu-a. Outra. Não, disse Marin, e arrancou-a da sua mão. Chega. A cabeça dele levantou-se. Ah! Os seus olhos encontraram o rosto dela e fixaram-se. E então toda a sua expressão arruinada abriu-se num algo tão incontrolavelmente feliz que doía olhar. E através do laço ainda aberto, ela sentiu-o atingi-lo de uma só vez, alegria e descrença e 6 meses de luto a quebrar como uma onda. Tu vieste, respirou ele. Desapareceste da face do vale, disse ela, em voz baixa e furiosa. Porque a fúria era mais fácil do que a outra coisa. Nenhuma guarda, nenhuma palavra. Toda a guarda está fora. Eu abro o laço. Emmerich, a sua voz falhou. Eu pensei que alguém te tinha apanhado. Alguém tem, disse ele, tonto e certo, e pousou a mão sobre o seu próprio coração, sobre o seu lado do fio. Tu tiveste-me desde o celeiro. Mais tempo, ele cambaleou no banco. Tu fechaste a tua porta. Eu senti isso todos os dias durante 6 meses. Ele ficou sem palavras e pousou a testa na mão. Mas tu não me queres. E eu não consigo parar de querer ser querido. Devias ter-me dito a verdade, disse ela. Saiu instável. Sim, ele acenou na sua mão. Péssimo. Eu fui um covarde. Eu tinha tanto medo que tu o escolhesses a ele em vez de mim. Que eu nunca te dei a oportunidade de me escolheres. Essa é a pior coisa que fiz. Pior do que a cobertura. Ele olhou para cima e, mesmo bêbado, mesmo a usar o seu avental como um tolo.
O que veio através do laço foi a coisa mais pura que ela alguma vez sentiu. Nenhum ângulo, nenhuma máscara. O homem que escondia tudo, a esconder nada. Ele passou a infância inteira a ensinar-te que uma rapariga de uma vala nunca poderia ser querida por nada mais do que utilidade. E tu ainda acreditas nisso? A sua voz baixou. Ele estava errado, Marin. Errado de propósito. Eu teria dito a ti 100 vezes, se tivesse sido corajoso o suficiente. Ela ficou ali com a chávena dele na mão e não conseguiu falar. Então ele puxou-se para cima, com uma dignidade enorme e trêmula. Eu estou a ser corajoso agora. Eu sou um desastre. Estou a usar o teu avental e nunca farei isto bem. Por isso, vou fazer isto mal. Os seus olhos deslizavam semi-fechados. Cuida de mim, Marin. Eu desafio-te. Tu desafiaste um rei numa sala inteira uma vez. Aqui está um a desafiar-te de volta numa estalagem vazia. Ninguém a ver, nada para ganhar. Cuida de mim, liga-me, casa comigo. Eu passarei a minha vida inteira a provar que nunca uma vez precisei apenas de ti. A bravata caiu de repente, e o que restou foi pequeno, e cru e indefeso. Eu não sou bom sem ti. Eu vagueava por este vale como uma moeda num jarro. Por favor. O laço derramou tudo, sem guarda. O amor, o terror. 6 meses de saudade dela, sem encenação, nada retido. Não voltarei a pedir, murmurou ele, com os olhos a fechar-se. Eu disse que ia parar. Eu vou parar. Pede-me amanhã. Ouviu-se dizer. Quando puderes ficar de pé direito. Quando te lembrares, eu disse isso. A sua garganta estava apertada e os seus olhos ardiam. E ela estava, percebeu ela, a sorrir pela primeira vez em 6 meses. Algumas contas são demasiado grandes para serem saudadas com um bêbado. Pergunta-me amanhã, e descobre, e dirás que sim. Ele respirou esperançoso e arrastado, e já a ir. E então, o rei de todo o Carn desmaiou frio contra o seu ombro, a cabeça a cair no vão do seu pescoço, a respiração quente e uniforme, e a cheirar a pior cerveja dos chifres, um braço ainda teimosamente preso aos cordões do seu avental. Marin ficou em pé à luz cinzenta do amanhecer da estalagem onde tinha sido 11 anos e faminta e ninguém, e sustentou todo o peso adormecido do lobo mais poderoso do vale, e pressionou um beijo no seu cabelo arruinado e sussurrou nele. Pede-me amanhã e descobre. No final. Ele demorou 4 meses. 4 meses a pedir todos os dias. Sóbrio de todas as maneiras que um homem podia gerir, e algumas que nenhum homem sensato deveria. Ele pediu à mesa de guerra, até que Eva ameaçou entregar o seu cargo por escrito. Sentado à mesa da cozinha, o chá de camomila arrefecia nas mãos de ambos. Foi um pedido dito com tanta timidez, tantas flores silvestres trazidas, que o escritório da contabilidade ficou com cheiro a funeral durante uma semana, e o pequeno Tiago não parava de espirrar. Pediu mal, pediu bem. E todas as vezes, a Mariana mandou-o esperar para o dia seguinte, até uma manhã perfeitamente normal. Ela levantou os olhos das suas contas de cereais para o rapaz, que a olhava com um sorriso esperançoso por cima dos mapas. O vale inteiro estava lá para o ver, o rapaz que ninguém imaginava que um dia voltaria para casa, e a rapariga que tinha contado a verdade dele antes de mais ninguém se dar ao trabalho de olhar. Ela chorou durante a cerimônia, ela sabia que ia chorar. Ela própria quase que chorou, mas foi por pouco, e a ligação, agora aberta, sem possibilidade de fechar, entregou-a completamente. E ele riu-se dela, entre as suas próprias lágrimas, até que ela deixou de se importar com quem via. Agora estás preso a mim, murmurou ele quando tudo acabou, a testa colada à dela. Está em todos os livros do vale. Não há como apagar isto. E por que haveria de querer apagar? Disse a Mariana. Fui eu que atirei o avental para o chão primeiro, se bem te lembras. À frente de toda a gente. O melhor desafio da minha vida, concordou o rei. E eu perdi-o magnificamente. Ela beijou-o e, pela primeira vez na vida, não discutiu.